Olá, boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks Economia Circular, onde vamos olhar com especial atenção para este tema e perceber como está o país e o mundo a abraçar o desafio da transição para um modelo circular. Estes desafios em torno das metas de sustentabilidade ambiental e económicas estão a apertar o cerco e as organizações, a banca e até o próprio Estado assumem já compromissos para o futuro próximo. Para nos ajudar a navegar este tema, é nosso convidado nesta tarde, Hermano Rodrigues, principal da UI Partenon. Hermano, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer-lhe a disponibilidade para se juntar a nós. Falando aqui da economia circular, podemos olhar para ela como uma alternativa perfeita à economia linear, aquela em que vivemos neste momento? Muito boa tarde, João. Muito obrigado pela oportunidade desta conversa. Eu diria que não tenho a certeza se é uma alternativa perfeita, mas é seguramente uma alternativa necessária. O modelo típico de economia linear, muito baseado na baixa produtividade dos materiais, em ciclos de vida curtos para os produtos, em baixos níveis de recuperação dos produtos em fim de vida, são efetivamente ingredientes que cada vez mais se revelam insustentáveis, digamos, no planeta em que vivemos. E, portanto, a economia circular, que tem imensos desafios pela frente, parte deles neste momento já progressivamente a encontrar as suas respostas, é mesmo um caminho necessário, inevitável e absolutamente fundamental de aposta. Por que é tão importante caminharmos no sentido de uma economia circular e de uma transição para uma economia, digamos, mais sustentável? Porque estes dois conceitos andam de mão dada, não é verdade? Reconhecemos hoje, em boa medida, pela via das alterações climáticas e dos seus impactos, que a resiliência, diria assim, do planeta Terra e também dos territórios onde habitamos têm limites físicos àquilo que é a utilização extremamente massiva de recursos, digamos, ao invés da sua capitalização sucessiva em ciclos contínuos de utilização, reutilização, utilização, reutilização e, naturalmente, em fases mais avançadas, digamos, do ciclo de utilização dos produtos, a própria reciclagem. Portanto, eu diria que essa é uma condição quase que absolutamente necessária para lidar com os limites físicos, digamos, que o planeta possui e que bem. Por outro lado, sabemos que esta via da circularidade é uma forma muito importante de competitividade hoje empresarial, uma vez que parte da população reconhece cada vez mais a importância deste processo e valoriza, digamos, no mercado. Por outro lado, é também ela própria uma fonte de economia de recursos e, portanto, de maior eficiência nas empresas, coisa que num país de escassos recursos, como é o caso de Portugal, é absolutamente fundamental. Porque já não falamos de reverter, pelo menos no meu tempo, no seu tempo provavelmente também, não falamos de reverter os efeitos das alterações climáticas, falamos de prevenir efeitos piores. Assumimos que já não é possível dar um passo atrás e limpar o erro que foi cometido, por isso também se colocam aqui desafios imediatos a este modelo. Quais são? É verdade, embora esperemos que no fim do processo seja possível de facto quase que voltar ao início e, portanto, reconceber tudo aquilo que foi construído, eu diria, sobretudo no pós-revolução industrial. Os desafios mais imediatos são diversos. Eu diria, um primeiro desafio fundamental é de natureza política e regulamentar. Nós construímos todo um conjunto de alicerces fundamentais regulamentares que visam a segurança dos consumidores, por exemplo, que visam proteger de certa maneira o ambiente, entre outros desafios e entre outros objetivos,
mas verificamos agora que parte digamos, de todo esse edifício regulamentar incorpora barreiras enormes a este processo de aprofundamento da circularidade. E, portanto, há aqui um desafio muito importante de reduzir a complexidade da regulamentação, estimular muito mais processos de desclassificação de resíduos, da sua classificação em subprodutos, intensificar processos também de harmonização de legislação, que é muito distinta muitas vezes entre países. Este é um primeiro desafio importante. Do ponto de vista económico e de mercado, temos também desafios muito grandes, porque o sucesso na economia circular exige hoje investimentos muito significativos. As empresas têm que pensar não no curto prazo, no prazo mais imediato, onde provavelmente manter o modelo linear até é a via mais óbvia, mais fácil e provavelmente a via mais barata, mas naturalmente é preciso pensar no longo prazo e fazer investimentos significativos. Isto é particularmente relevante no âmbito das micro e pequenas empresas, que obviamente têm muito mais dificuldade em responder a estes desafios e também abordar de forma efetiva as oportunidades, dada a sua dificuldade e escassez de capitais de investimento. Depois temos também desafios relacionados com a tecnologia e com o conhecimento. Uma boa parte das respostas necessárias ao aprofundamento da economia circular ainda não existem propriamente, ou ainda não estão suficientemente maduras e não podem ser, de alguma maneira, industrializadas, democratizadas. Portanto, há desafios muito grandes ainda de desenvolvimento de novas tecnologias e também de disseminação, de difusão de conhecimento e tecnologia de apoio ao aprofundamento da economia circular. Uma parte de tudo isto que eu acabei de referir tem também uma base de desafio que é muito de eficiência, eu gosto de lhe chamar eficiência empresarial coletiva, isto é, uma parte das soluções para o aprofundamento da economia circular não dependem muitas vezes de uma só empresa. A empresa pode ser muito efetiva em resolver alguns dos seus problemas, em desenvolver alguns dos produtos, mas normalmente precisa de uma base de colaboração com outras empresas, precisa de uma base de colaboração também, eu diria, setorial e muitas vezes multissetorial e territorial. Portanto, é outro desafio muito importante. Se calhar é a altura para fazer aqui um ponto de situação relativo ao plano de ação para a economia circular, também para perceber que papel terá o governo e até porventura a própria banca nessa transição. O Hermano referiu e bem que cabe às empresas e que será um desafio ainda acrescido para as pequenas e médias empresas, mas convém recordar que o tecido empresarial português é composto, na sua grande maioria, por pequenas e médias empresas, não é? Exatamente. Bom, o PAEC, efetivamente, lançado em 2017 e com o horizonte temporal de 2020, foi uma iniciativa bastante importante em Portugal, eu diria a primeira iniciativa substantiva em matéria de promoção de políticas públicas e de estímulo, também na ótica da eficiência empresarial coletiva que referi atrás, de estímulo ao aprofundamento circular. Este plano de ação abordou 3 níveis de intervenção, um macro, digamos, mais estrutural e mais transversal, um meso, muito centrado, digamos, em áreas e cadeias de valor setoriais, e por outro lado também uma abordagem mais territorial e por último numa ótica micro, muito centrada num conjunto de agentes e de stakeholders específicos. Ele, do meu ponto de vista, emergiu tarde em Portugal, existem, digamos, noutros países, digamos, em que nós na EY, no âmbito de um conjunto alargado de estudos que temos feito nos últimos anos e de um benchmarking efetivo, digamos, a políticas públicas neste domínio, verificamos que de facto anda um bocadinho tarde nestas coisas e por outro lado provavelmente também não anda o suficiente. Eu diria que é uma iniciativa louvável,
deveria, digamos, ter uma continuidade mais efetiva. Repare-se que este plano foi pensado para 2017-2020, estamos em 2022, ainda não temos a nova versão, e por outro lado parece-me também muito importante que se aprofunde uma tradição de avaliação e de reporte de resultados. Também não conhecemos bem aquilo que são os resultados efetivos deste plano de ação. Dizer também que ele induziu iniciativas de base setorial e de base territorial importantes, essas também eu diria que precisam de ter continuidade, precisam de ter uma lógica persistente de atuação, sem descontinuidades. Isso é um problema normalmente em Portugal. Há muito voluntarismo no estímulo a novas iniciativas, mas muitas vezes elas aparecem e desaparecem e não têm continuidade. Ora, este trabalho da economia circular precisa de um trabalho contínuo, persistente, sustentado no tempo. Essa continuidade e essa persistência podem ser chaves para revelar oportunidades de crescimento estratégicos para todo o território nacional. Eu pergunto-lhe qual é o potencial em si de uma adoção e transição completa para a economia circular no que diz respeito às empresas e aos negócios portugueses. Há oportunidade para crescer. Há pouco dizia-me que esse crescimento não é óbvio no imediato, portanto, no imediato aquilo que é a economia linear parece mais rentável, mais seguro, mas não é o caso. João, eu diria o seguinte, se pegarmos e se olharmos para o novo plano de ação para a economia circular de base europeia, lançado em 2020, nós verificamos que este novo plano de ação lançado pela Comissão Europeia coloca as empresas no centro, digamos, das respostas. Do meu ponto de vista, muito bem. As empresas são atores absolutamente fundamentais para o aprofundamento da economia circular. Uma parte importante, digamos, da circularidade da economia depende da forma como as empresas produzem e depende também muito daquilo que elas produzem e lançam no mercado em resposta às oportunidades de mercado. Hermano, permita-me só perguntar-lhe no seguimento do que está a dizer, porque também há uma enorme tendência, sabemos, de marketizar qualquer que seja o produto que se está a colocar no mercado como sustentável, como ecologicamente responsável. Nem sempre é o caso, isto é uma estratégia de marketing chamada greenwashing. Isso pode ser também aqui um obstáculo, digamos, a ética corporativa pode impedir aqui e denegrir até a confiança do próprio consumidor, ou não? Absolutamente. E aí eu diria que há todo um processo também, eu diria, cultural, ético, como referiu, associado também aos próprios sistemas de ensino básicos, secundários, superiores, que têm que ter aqui um ênfase cada vez maior, digamos, nesta ética do marketing, e colocar verdade, digamos, naquilo que são as mensagens que se transmitem. Por outro lado, há aqui todo um processo também fundamental de acompanhamento, fiscalização, verificação. E pode o legislador, permita-me só perguntar se pode o legislador eventualmente pensar no caminho da certificação para evitar este tipo de situações? Pode e deve, e portanto há já iniciativas, digamos, nesse sentido. Penso que o futuro trará aprofundamentos muito significativos nesse sentido, e é um passo absolutamente fundamental. Sobretudo se, digamos, conseguirmos, digamos, que este processo seja um processo relativamente espontâneo ou de adesão espontânea. Portanto, a regulamentação deve ser favorável, digamos, a um comportamento adequado e não necessariamente extremamente imposto. Agora, é evidente que as regras têm que ser claras e devem, digamos, ser iguais para toda a gente. Portanto, há aqui um papel, de facto, digamos, da regulação, dos reguladores, dos governos, em intensificar este processo de transparência, digamos, e verdade nestes processos. Mas, João, eu estava, se me permitir, só reforçar aqui a ideia de que neste processo, de facto, de um aprofundamento circular muito assente, muito estruturado em torno das empresas, eu diria que há aqui dois níveis bastante importantes a considerar.
Um deles é aquele que respeita às grandes empresas e às grandes multinacionais que efetivamente já encaram claramente a economia circular como uma oportunidade e encaixam muito bem as suas estratégias, digamos, de abordagem. Temos casos concretos. Sim, eu diria que todas as multinacionais hoje ligadas, por exemplo, aos produtos de consumo, têm preocupações enormes ligadas à economia circular. Portanto, sejam produtos de vestuário, de calçado, produtos alimentares, etc. Portanto, têm essa preocupação. Por outro lado, também as multinacionais ligadas aos produtos intermédios, nomeadamente, sei lá, construtores de automóveis, indústrias químicas, indústrias de processo, sei lá, os cimentos e outras indústrias de base têm preocupações muito grandes e, portanto, as grandes multinacionais que dominam as cadeias de valor e este domínio são cada vez mais exigentes em termos das características dos produtos que lançam no mercado, mas também de toda a cadeia de abastecimento que têm a montante. E aí entra precisamente a parte que eu ia referir, que é o leque depois muito grande de PMEs, que cada vez mais também despertam para esta questão, por um lado porque a sua cadeia, as cadeias de abastecimento onde muitas vezes estão inseridas, são cada vez mais exigentes do ponto de vista daquilo que os produtos e os processos produtivos têm que cumprir em termos de exigências das multinacionais que de facto dominam as cadeias de valor e, por outro lado, também olham para, digamos, a economia circular crescentemente como uma forma, de facto, de produzir de forma mais eficiente e mais competitiva. Hermano, já falámos aqui um pouco do papel que terá o governo, não só enquanto incentivo e enquanto legislador, também o papel que as empresas terão nesta adoção da economia circular, mas falta falar de uma questão muito pertinente, que são os incentivos e os apoios, e eu pergunto-lhe se existirão ou não apoios concretos nesse sentido, nomeadamente os fundos europeus que vêm em breve. Sabemos que, por exemplo, o PRR tem a economia circular contemplada no seu plano de ação. Sem dúvida alguma que atualmente e crescentemente no futuro teremos uma priorização tremendamente forte, digamos, para o financiamento, chamemos de financiamento verde. A Comissão Europeia tem objetivos muito específicos neste domínio, impõe inclusivamente naquilo que depois são os vários programas financiados diretamente pela Europa ou cofinanciados pela política de coesão, impõe de facto exigências muito fortes em termos eu diria, de uma cota-parte do financiamento completamente dirigido ao financiamento verde, e a par disso depois também há claramente nos outros domínios mais ligados, por exemplo, à inovação, também uma priorização muito grande, se não for de outra forma, sob a forma, digamos, da análise de mérito dos projetos, que vai de facto intensificar muito o financiamento à economia circular, à descarbonização, à sustentabilidade ambiental em sentido mais geral. Portanto, é absolutamente indiscutível, isso é já totalmente visível na forma como o PRR foi configurado e está a ser implementado, e também será, digamos, um dado no futuro Portugal 2030. Portanto, desse ponto de vista é inquestionável. Depois, do ponto de vista também do financiamento, eu diria mais pela via de instrumentos financeiros, é indiscutível também a priorização dos fundos disponibilizados pelo grupo a nível europeu, que tem também um conteúdo verde cada vez mais significativo, e associado a tudo isto, como também, digamos, revelam diversos estudos que começam a estar disponíveis, a quantidade de fundos de financiamento para todos os desafios de natureza verde, diria, no mundo, na Europa e em Portugal, naturalmente, tem uma magnitude que não se compadece com aquilo que são os incentivos públicos. Dessa forma, a banca, o capital de risco, os próprios mercados de capitais estimulam e favorecem cada vez mais o apoio a projetos que têm conteúdos verdes. E, portanto, eu diria que
progressivamente temos de facto um enviesamento bastante grande da disponibilidade de fundos, sejam eles fundos públicos, sejam eles fundos privados, que irão favorecer claramente ou projetos completamente verdes ou projetos com vertentes eminentemente verdes. Portanto, absolutamente, sem dúvida, teremos uma priorização muito grande do financiamento à economia circular e à economia verde em sentido mais amplo. Hermano Rodrigues, muito obrigado por se juntar a nós nesta JE Talks. Foi um prazer. Muito obrigado, João. Obrigado também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode ver e rever esta e outras JE Talks sempre que quiser na JE TV do Jornal Económico, em jornaleconómico.pt. Da minha parte é tudo. Fique bem e tenha um resto de uma boa tarde.